gravação. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à live lançamento do livro Filosofemas Africanos, do professor Luiz Candimbo. Caminhei 60 léguas para chegar até aqui. Preste atenção, amigo meu, no que eu vou dizer. Como anda, como vai, como passa a voz me ser. Foi agora que eu cheguei, dona. 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 Caminhei 60 léguas pra chegar até aqui. Como anda, como vai vós me ser. Foi agora que eu cheguei, dona. Foi agora que eu cheguei, dona. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para eu vadiar. Dona da casa, me dê licença, me dê seu salão para eu vadiar. Me dê seu salão para eu vadiar. Me dê seu salão para eu vadiar. A gente pede licença nessa sexta-feira de Oxalá para começar uma live que a gente entende a importância dessa live para nós, povos diaspóricos de Brasil, de América, com a presença do professor Luiz Candimbo, com a presença do filósofo Marcos Carvalho. Meu nome é Chica Reis e agora eu passo a palavra para minha amiga, minha comadre, Denise Teixeira. Sejam bem-vindos e, mais uma vez, licença para entrar na casa de vocês. Parabéns, Chica Reis, muito obrigada. Muito obrigada por essa abertura linda, né, nesse dia tão especial. Acredito que não só para nós, da Ancestra Editora, mas também para o professor Luiz Candimbo e para o prefacista também, né, o professor Marcos Carvalho Lopes. Uma grande tarde a todos e mais uma live lançamento da Ancestra Editora. Eu me chamo Denise Teixeira, né? Sou educadora e também sou editora Ancestra. Agora eu vou falar para vocês sobre a Ancestra Editora. Quem é a Ancestra? A Ancestra é uma editora que foi criada pela querida professora doutora Mariana Brax, né? E que agora ela é gerida por um grupo de mulheres, um coletivo de mulheres. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. Vou colar aqui, na verdade, né? Porque tem que colar. Sobre quem somos nós, quem é a Ancestra Editora. Quem está falando com vocês agora? Né? A Ancestra Editora é uma editora, como eu já falei, gerida por uma coletividade de mulheres de vários lugares do Brasil, né? Que acreditam no poder libertador do conhecimento. Desejamos dar visibilidade e divulgação aos saberes ancestrais, onde buscamos inspirações para as transformações necessárias para o mundo de hoje. Nosso objetivo é fazer circular produções acadêmicas e literárias que colocam em foco temáticas relacionadas à história da África, cultura popular, estudos de gênero, história e cosmovisões indígenas. Priorizamos publicações que se conectam com a epistemologia do Sul e oferecem análise e percepções capazes de superar o eurocentrismo. Os livros publicados pela Ancestra
apresentam conhecimentos vindos dos antigos para plantar as sementes de um novo tempo. A Ancestre acredita e pratica a filosofia Ubuntu. Eu sou porque nós somos. De forma que queremos progredir não individualmente, mas coletivamente. Os ganhos com as nossas publicações são direcionados para projetos de educação e resistência negra e indígena. E vou aproveitar aqui para falar que a Ancestre, ela precisa muito hoje da colaboração e do envolvimento de todos nós que queremos divulgar também essa cultura que fica sempre um pouco à margem, né? Então, eu vou fazer um convite. Curtam as nossas redes sociais, apoiem a Ancestre Editora. Vamos lá. Agora vamos para o assunto mais interessante do dia, né? O lançamento do livro do nosso querido professor Luiz Candido. O tema do livro é Filosofemas Africanos, ensaio sobre a efetividade do direito à filosofia. Luiz Candido, daqui a pouco eu falo um pouquinho da bio dele, né, para vocês entenderem de quem nós estamos falando. Ele é angolano. E esse livro foi prefaciado pelo filósofo e professor Marcos Carvalho. É uma linda leitura, né? Vou ler aqui, dar uma colinha aqui, para falar para vocês sobre o professor Luiz Candido. Eu nem sei se eu estou falando o nome errado. Se eu tiver, por favor, me corrija, tá? Luiz Candido é ensaísta e crítico literário, membro da União dos Escritores Angolanos, Academia Angolana de Letras, Associação Internacional de Estudos Literários e Culturas Africanos e da Associação para Estudos das Literaturas Africanas. Ele tem doutorado em Estudos de Literatura e é mestre em Filosofia pela Universidade Nova de Lisboa. Presentemente é diretor-geral do Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola, exercendo igualmente a docência de disciplinas como filosofia, argumentação e hermenêutica, crítica da narrativa audiovisual. É professor do curso de pós-graduação da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto e da Academia de Ciências Sociais e Tecnologia Integrada e Tecnologias. Ele integra também o Comitê Científico Internacional da Unesco para redação dos volumes 9, 10 e 11 da História Geral da África e é membro da equipe de investigadores do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Universidade Nova de Lisboa. Ele tem colaborações literárias em vários países, que eu não vou ficar aqui me alongando, né, professor? E hoje ele está aqui conosco para colaborar com a gente, os seus saberes, suas vivências, e também para responder algumas perguntinhas que a gente também merece, né? O professor Marcos Carvalho Lopes, que já teve uma pequena tietagem aqui nos bastidores da nossa queridíssima Chica Reis, já foi tietado, tá, gente? Eu também tietei um pouco ontem, mas tudo bem.
Vamos lá. Professor Marcos. Ele é Marcos Carvalho Lopes. Ele é filósofo. Professor de Filosofia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a UNILA, onde leciona filosofia africana. É pós-doutor em literatura, cultura, pela PUC do Rio de Janeiro. Doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em filosofia pela Universidade Federal de Goiás, né? E literatura em filosofia pela Universidade Federal também de Goiás. Dentre outras façanhas e outras atuações do professor, ele também desenvolve o podcast Filosofia Pop. Então, devidamente apresentados, né? Eu passo a palavra agora para a nossa querida Chica Reis. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Maravilha, Denise. Bom, então a gente vai começar a live mesmo, vamos começar essa nossa conversa aqui, essa nossa prosa, com o professor Luiz Candinho. E aí vamos pegar, professor, a primeira coisa que eu acho que a gente podia pensar aqui é a partir do título. O título já diz muita coisa, já traz muito, mas como assim, né? Filosofemas Africanos, ensaio sobre a efetividade do direito à filosofia. Eu acho que é para a gente pensar a partir desse título, de que direito que a gente está falando, da filosofia de quem que a gente está falando, né? De qual filosofia é válida, de qual filosofia não é válida, o que é o pensar, né? O que é o filosofar, a quem pertence esse campo, né? Do que o senhor quer fomentar na gente, né? A partir do título, que é a ideia toda do livro, né? Que ele vem, os vários capítulos, né? Desse grande ensaio, o senhor vem esmiuçando detalhadamente o que é isso, a efetividade do direito à filosofia. Então eu deixo a palavra com o senhor, professor. Muito obrigado. Eu gostaria antes de mais de agradecer essa oportunidade que as minhas amigas da editora Ancestre me dão para, no âmbito daquilo que é o exercício da vocação da editora, como a nossa amiga Denise dizia há instantes, consiste também nesse diálogo, nesta ponte que se deve estabelecer para o diálogo que queremos com as duas partes do Atlântico, que configuram aquilo a que temos vindo a chamar como sendo a África global. E a pergunta que me faz a Chica tem exatamente a ver com o modo como podemos hoje compreender o alcance desse conceito de África global. Ora, vou exatamente a partir deste tópico, do conceito da África global, que é um conceito operatório que vem cada vez mais sendo articulado por muitos investigadores e professores africanos, e não só, traduz exatamente a ideia que visa desconstruir o pensamento segundo o qual o continente africano e, por conseguinte, os africanos não deram contributos relevantes àquilo que é o pensamento universal. Ora, se partirmos do pressuposto de que os humanos são uma única raça, não há raças que tenham singularidades, a raça humana é aquela que caracteriza todos nós, mal se compreende que se diga, na senda de muitos filósofos que são conhecidos e que são, de resto, clássicos nas universidades do mundo ocidental, que a África não pode estar inscrita naquilo que é a história da filosofia enquanto prática do exercício racional de pensar sobre os humanos. E, portanto, é isso que vem em muitos livros escritos por autores conhecidos, como no meu livro falo um pouco de Hegel, por exemplo,
E, portanto, a ideia de operacionalizar o conceito de direito à filosofia, mais do que o enunciado, traduz um pensamento que muitos filósofos acabaram por construir nas suas obras. Estou a pensar concretamente no caso do filósofo camaronês Fabien Ebousi-Boulaga, que em 1977 enunciou expressamente no seu livro, que se chama A Crise du Mundo, a crise do homem, no sentido pleno e universal da palavra, para se referir ao facto de não pode haver nenhuma comunidade histórica no nosso planeta, no nosso mundo, que deva reivindicar o monopólio da prática da filosofia. Não pode haver nenhum humano que deva reivindicar o monopólio da prática da filosofia. E, portanto, a filosofia é um direito, quer dizer, é um poder que é conferido a qualquer humano. E então é no sentido de traduzirmos isso num discurso ensaístico que procura fugir um pouco aos métodos clássicos da academia e que o meu livro procura traduzir, que quisemos trazer essa ideia do exercício do direito, o poder que é conferido a qualquer humano para revelar a sua capacidade de exame racional e sistemático sobre a sua existência. E, portanto, temos muitas provas disso. Há muitas provas disso. E, lamentavelmente, as histórias da filosofia, as histórias da filosofia que conhecemos, dificilmente permitem revelar que esse direito também o têm os africanos. Fica sempre com a impressão de que esse direito é um direito exclusivo de alguns humanos que residem em certa parte do planeta. Portanto, quando procedemos à leitura das obras, dos trabalhos, das reflexões escritas e não escritas que os humanos neste nosso mundo produziram, vamos encontrar a inscrição dos africanos de igual modo. E, por essa razão, só para terminar e dar esta ideia do que significa, do campo semântico da noção de direito à filosofia, está um nome importantíssimo do discurso historiográfico, epistemológico, filosófico africano, que é o historiador e filósofo senegalês Cheikh Anta Diop, que na década de 50 veio dar um contributo relevante para aquilo que deve ser considerado como a ruptura epistemológica que se deve introduzir no espaço académico para começarmos a pensar acerca do exercício desse direito à filosofia. Cheikh Anta veio dizer que, na verdade, quando se olha para a história da filosofia do Ocidente, cujo centro está a Grécia, como muitos pretendem fazer crer, dá-se conta de que houve uma intencional estratégia de apagamento da presença africana. Para tal, basta recorrer à leitura de obras de europeus nos séculos XVIII, XVII, para podermos dar conta da presença africana, que depois, no século seguinte, no século XVIII, século XIX, vamos assistir ao apagamento da presença africana. Bom, poderemos falar eventualmente mais tarde acerca das causas que estarão na origem desta estratégia intencional, construída de apagamento da presença africana, mas a verdade é que os testemunhos, as obras, os autores existem e testemunham exatamente a ideia de que o direito à filosofia é um direito que os africanos, os asiáticos e os latino-americanos, sul-americanos também têm enquanto sujeitos. E, portanto, o livro traz uma série de indicações, de provas desse exercício, do modo como esse direito é exercitado, por isso falo da efetividade do direito, e é preciso prestar atenção a isso. É o modo como o direito à filosofia é efetivamente exercitado. Mais do que ouvir presunções e especulações preconceituosas de alguns filósofos que têm autoridade no mundo académico, é procurar ler os testemunhos do exercício
desse direito à filosofia. Portanto, em síntese, era essa a razão que está na base deste livro e que gravita exatamente à volta disso, à volta do modo como os africanos procuram traduzir, quer através da produção intelectual escrita, quer oral, esse direito, essa competência de pensar racional, sistemático sobre a sua existência. E é uma questão, professor, assim, quando o senhor fala, o filosofar não é algo universal, não é de uma cultura ou de um povo, né? Se a gente tem também os pensamentos e as filosofias africanas, a gente vai ter as indianas, as chinesas, as japonesas e as indígenas da América também, porque a gente teve culturas tão desenvolvidas quanto, né, as demais, assim, europeias. E aí, uma das coisas que a gente estava comentando, eu e a Mariana Dancestre, né, que é a quantidade de filósofos africanos que o senhor cita durante o livro, né? E aí a gente assim, poxa, nossa, a gente não conhece metade. E por quê? Porque eu acho que parte do mesmo lugar esse apagamento. Ele é sistemático, ele é presente, ele é diário, né? A gente sabe que tem uma cultura que ela universaliza, né, que ela quer colocar todo mundo dentro de um saco só e dizer é assim que faz, é assim que pensa, e isso desde a época da colonização, da pós-colonização, mas até hoje. E a gente estava se questionando por que a gente não tem acesso a esses filósofos. Aí a gente vai falar, é por causa da barreira da língua. Tudo bem, inglês e francês, mas e os filósofos de língua portuguesa? Também eles não chegam até nós. Então, essa ideia de que é por causa da barreira da língua, ela é uma ideia meio... É uma ideia fraca. Então, a gente sabe que essa cultura universalista, ela tem vários agentes no mundo que fazem com que ela permaneça. A gente tem um mercado editorial que sabe quem ele quer publicar, quem vende... Porque a gente está dentro de uma lógica que ela é mercadológica. O que vende? Exatamente. Qual o pensamento que vende? Qual o nome que vende, né? Infelizmente, a gente está dentro de um lugar ainda que nos observa como produtos quantificados, nos observa também numa pesquisa enquanto objetos, né? Então, assim, a gente sabe de onde que vem essa lógica, né? E é muito importante, assim, vou até puxar a sardinha para Ancestre, tá, gente? Quando a gente pensa, junto essas mulheres desse coletivo, e a gente pensa, vamos trazer isso, porque é algo que nós buscamos, mas a gente sabe que tem outras pessoas que buscam, né? Quando vem um professor e funda um podcast que chama Filosofia Pop e traz os pensadores da Palop. Porra, mas como assim? O que é isso? Né? E eu acho assim que a gente, dentro dos nossos quintais, dentro das nossas comunidades, é isso, é trazer, quebrar, né? Por mais que esse leão seja enorme, e a gente sabe que a gente está dentro dessa lógica de pensar, dessa lógica de enxergar o mundo. Denise, você queria fazer uma pergunta para o professor Marcos Carvalho? Ou eu posso julgar mais uma provocação aqui para o professor Luiz Candimbo? Eu tenho um caderninho anotado, viu, professor? Eu sou estudiosa, eu escrevo tudo, minhas dúvidas, tudo aqui, ó, no meu caderninho para falar com o senhor. Seu microfone está desligado, amor. Denise, sim. Pode continuar, Chica, se você pretender, e depois eu vou cutucar aqui o professor. Ah, tá. Cutuca o professor Marcos Carvalho, que ninguém ouviu ele até agora nessa live. Isso. Boa sugestão, boa ideia. Porque eu falo, eu já vi que o professor eu tô na posição da sabedoria. Também. Eu tô na posição da sabedoria ancestral egípcia. O silêncio também fala. Vixe, então tá muito bom. Tal, Então tá bom. Como diz lá na minha terra, é massa. Então, vamos lá. Eu também estou com colinha aqui. Sempre as colas são boas. Eu li
um trecho, né, em que o professor Marcos ele cita o seguinte texto. Ele diz assim: sobre os dois modelos de sabedoria na filosofia ocidental, que muitas vezes entram em conflito, frequentemente em contradições criativas, presentes nas mais celebradas figuras que geram o mesmo resultado prático de negar que o diálogo possa, de alguma forma, ser espaço de criação. Aí esse assim, está tirado de um contexto em que eu acho que é bom ler com bastante atenção, né? E ele faz uma provocação aqui que para mim foi desconfortável, porque é no sentido bom da coisa, né? Porque é bom ficar desconfortável com alguma coisa, porque te motiva a tomar algum tipo de atitude, né? Em relação àquilo. E para mim é desconfortável, é instigante e intrigante, né? Essa fala. Poderia até dizer que para os detentores de saberes, né, não dialógicos, porque tem isso também, né, os detentores de saberes, os intelectuais que não dialogam com o povo, que não dialoga com aquele que precisa ouvir aquele saber e trocar as sabedorias, porque eu acho que é isso, também é instigante e desconfortante, assim como o tema, né, escolhido pelo professor Rimbo para dar a este livro. Então, Marcos, a minha provocação é para você falar o que estava te incomodando quando você escreveu esse trecho do da tua escrita. Obrigado, Denise. Eu acho que vai bem no ponto que eu acho que é uma convergência que eu tenho com o professor Candimbo. Depois a gente vai ver como é uma convergência, porque eu vou começar contando uma historinha que eu transcrevi, eu contei ela hoje num texto de uma entrevista que eu divulguei hoje, que é uma historinha iorubá da tartaruga. A tartaruga, toda vez chamavam a tartaruga para resolver problemas na comunidade e ela sempre resolvia. Então ela achou que ela era muito inteligente, resolveu colocar toda a inteligência da humanidade numa cabaça e levar para cima de uma palmeira, para que ficasse com ela ficasse a mais sábia. E ela tentava subir na palmeira e não conseguia. Tentava subir na palmeira e não conseguia. Depois de várias tentativas, lá naquela insistência, chegou o caramujo. O caramujo viu aquela cena, ficou olhando, rindo. Ele comentou com a tartaruga: olha, se você tiver com a cabaça amarrada na frente de você, você não vai conseguir subir. Se você colocar a cabaça nas suas costas, você vai conseguir subir. E a tartaruga, meio contrariada, resolveu testar aquela possibilidade. E quando ela viu que conseguiria com a cabaça amarrada nas costas, ela percebeu que ela não tinha todo o conhecimento. De certa forma, a filosofia ocidental é essa tartaruga que não aprendeu ainda, que não tem todo o conhecimento. A ideia de que existe uma só forma de sabedoria universalizável, acaba sendo uma grande ignorância. Só que quando os caramujos do mundo avisam, nem sempre são bem recepcionados, né? Mas quando a gente olha para a filosofia ocidental, e aí eu vou falar do ponto de convergência que a gente tem com o professor Candimbo, que é algo bem interessante, o grande historiador da filosofia contemporânea é o professor Richard Hort. E o Richard Hort é um diálogo muito profícuo com a filosofia africana. E ele conta a história da filosofia de uma forma muito interessante, a partir da ideia de metafísica do Heidegger, mas ele vai contar resumidamente o seguinte, há dois caminhos para você fugir do diálogo, né? E a filosofia tem exercitado esses dois caminhos. O primeiro é você achar que
você tem posse de uma verdade tão maravilhosa que é incomunicável. Você já tem a verdade, então você não precisa dialogar com ninguém. Você diz que tem a verdade, quando alguém te pergunta, você fala algumas palavras-chave, sai de perto e pressupõe que as pessoas reconheçam simplesmente que você tem a verdade. Então a verdade é algo sublime e incomunicável. Existem vários teóricos que fazem isso, né? Quando você pergunta, ele não te responde, porque o jogo não é de responder, ele só responde aquela pessoa que ele está interessado, e ele quer que você reconheça que tem uma verdade nele, para além do que pode ser comunicado. O outro caminho é você achar que você tem uma verdade lógica, de uma beleza infalível, que todo mundo que tentar argumentar vai chegar na mesma conclusão, né? Esse é o caminho dos racionalistas, né? Da beleza racional incontestável, né? É curioso que vários caminhos da filosofia africana também seguiram nessas trilhas. Vários autores da filosofia africana tentaram articular belezas racionais a partir de alguns gurus europeus, né? Outros tentaram se colocar na posição daquele que é incomunicável, de uma sabedoria que precisa ser só reconhecida, né? E o professor Candimbo não foi nesse caminho. Ele resolveu conversar com as pessoas e reconhecer a humanidade e essa tarefa do diálogo como a tarefa da filosofia. Então, esse livro dele tem essa diferença. A diferença de uma tartaruga sábia, né? Uma tartaruga sábia. Ou de alguém que reconhece essas narrativas, que não tem a completude, não quero ter todo o conhecimento, né? Então, eu vou mostrar como existe um diálogo. E aí, nesse jogo, você pode fugir daquilo que o Marcien Tovar fala de silogismo do racismo. Você tentar parar de provar que o negro é racional ou algo assim, e efetivamente exercitar a filosofia. E eu acho que, nesse sentido, essa passagem que a Denise destacou é importante, porque eu queria localizar isso. Falar, olha, o professor Candimbo, ele se desviou dessas duas máscaras da filosofia, que são máscaras que dizem, eu tenho o conhecimento, né? Quando você tira essa máscara do eu tenho conhecimento, você vai ter um conhecimento bem parcial, bem frágil, mas você pode dialogar com as pessoas, né? Então é isso. Professor, não, é por aí? interessante. Eu podia agora acrescentar aquela anedota do cágado, da tartaruga, aqui eu prefiro chamar cágado em português, traduz melhor o sentido que é atribuído, o sentido do ponto de vista mais semântico do que da palavra, porque são palavras, ambas são palavras de português, cágado e tartaruga, mas o cágado, aqui no nosso contexto, na literatura paremiológica, adivinhos, aforismos que temos, tem uma função primordial. Há um provérbio em Umbundo que diz o seguinte: Beu kalondi kochisingi, omanu bocapaco. Uma frase, duas orações, uma frase sintética, densa, que significa: o cago da tartaruga não sobe ao topo do cepo de uma árvore. Se alguém vir um cágado no topo do cepo de uma árvore, é porque as pessoas é que o colocaram lá. Disse para dizer exatamente isto. Há pouco a Chica falava a Denise também falava da adesão à filosofia Ubuntu. É uma filosofia que, com denominações diferentes, na África Austral, na África Central, na África Oriental, encontra acolhimento em todas as comunidades de língua banto. E o que é que significa exatamente essa ideia do cágado subir ao topo do cepo com o consentimento da comunidade? Quer dizer que o pensamento do cágado, veja um animal minúsculo, tão pequeno, comparado ao elefante, comparado ao leão, comparado aos outros predadores na selva, não inspira respeito, mas é a pequenez, a humildade do cágado, no contraste com aquela ideia de indivíduo, se tiver a cabaça nas costas, pode subir, mas se estiver à frente, não sobe.
É o caso desta tartaruga, deste cágado, que sobe ao cepo. O cágado é um animal que, como é conhecido, não tem capacidade para subir o topo de uma árvore. Mas pode subir desde que o pensamento que ele elabora seja reconhecido pela comunidade e corresponda ao ethos da comunidade a que pertence. Portanto, estão aqui questões que têm a ver com a filosofia política, com a filosofia moral, enfim. E de facto, é essa a ideia que alguns filósofos que estão no registro do modelo, de um dos dois modelos a que referiu o Marcos, dos que pensam que o pensamento não se esgota na reivindicação do monopólio de um saber qualquer, não se esgota, mas também exige que se tenha a consciência de que dialogar é necessário. E então, em África, temos esse retrato. O Marcos faz um resumo interessante do que se passa na história da filosofia contemporânea em África. E é um nome, não podemos deixar de referir o nome, é um nome que é emblemático nisto, o que configura o exemplo do filósofo que acha que os modelos ocidentais é que devem ser tomados como o exemplo da filosofia profissional e, por conseguinte, do exercício do direito à filosofia. É o Paulin Ontonji. Paulin Ontonji, um filósofo do Benin, enfim, é uma figura importantíssima, foi estudante, foi orientado no seu doutoramento por Jacques Derrida, em França, e, portanto, era seguidor dos grandes nomes da filosofia ocidental na Alemanha e em França, que nos debates que animaram o continente africano no plano da filosofia, defendia a ideia de que não há outro pensamento que possa ser categorizado como racional e filosófico que não fosse o pensamento escrito e que praticado na academia. Portanto, lá está a dicotomia. Ele fez isto nos anos 70, na década de 70 do século XX. Passados cerca de 40 anos, 30 anos depois do seu livro Sur la Philosophie, ele voltou a escrever um outro livro que tem como título Combat pour l'essence, Combates pelo Sentido, um itinerário africano, onde ele vem dizer que estava a lavrar num grande equívoco quando considerou que filosofia só era a filosofia praticada na academia, na universidade. Não havia pensamento fora da academia assente no modelo ocidental. Ele estava a lavrar num grande equívoco. E veio dar razão a um grande amigo dele e compatriota que morreu há coisa de alguns meses, morreu em dezembro, nosso amigo, professor que durante muito tempo esteve na Bahia, no Brasil, o professor Olabi Yahi. O Antônio veio dizer que estava enganado, porque a filosofia oral tradicional é uma filosofia a toda a dimensão da palavra. Portanto, lá está. Esta classificação que o Marcos faz resume, de facto, o grande debate que animou a filosofia contemporânea, mas que, ao mesmo tempo, deu um espaço, uma abertura, uma porta para que o debate fosse aprofundado e se pusesse termo a esta questão de reivindicar se há ou não direito à filosofia, se há ou não filosofia em África. O debate está encerrado. A filosofia é uma prática de todos os humanos. É uma prática de todos os humanos. Os humanos têm necessidade de olhar para si próprios e explicar os fenómenos que ocorrem consigo enquanto indivíduos, enquanto comunidades e com o mundo à sua volta. Portanto, hoje, de facto, muitos dos filósofos a que eu me refiro no livro, das gerações mais novas, vêm fazer exatamente esse exercício de efetividade do exercício, porque, tendo abandonado o problema da reivindicação dos africanos, que muitos erradamente vêm denominando como sendo afrocentrismo, porque, na verdade, fala-se de afrocentrismo, mas não se diz que há eurocentrismo quando vemos imensa gente no Ocidente achar que os gregos não podem ter aprendido filosofia no Egito.
Quer dizer, quando se diz isso, acha-se que é uma heresia. Ora, as provas, os livros, dizem-no claramente. A filosofia não começou no século V antes de Cristo, ou o que for. Está muito antes. Eu há pouco falei só para terminar esta ideia que o Marco sublinhou, há pouco falava do silêncio do Marco. Tinha, digamos assim, sustentação num texto muito antigo, do Egito Antigo, para usar uma redundância, e que é o ensinamento de Ptah-hotep. Em Ptah-hotep, um grande vizir dos tempos do faraó Anamnete, 2.500 anos da filosofia a ser praticada na Grécia, ensinava isto. É preciso saber fazer o uso da palavra. E o silêncio é uma das formas de traduzir que estamos no diálogo com os outros e respeitamos os outros. Aqui, professor e professor Marcos, sobre a história do cágado, né? Que é preciso que mãos levem ele para cima. Se ele está no topo, é porque alguém lhe colocou no topo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é uma leitura para o Brasil. Que cágado a gente está colocando no topo da nossa árvore política, tá, gente? Né? Aí o senhor fala, isso foi uma viagem minha, né? Algo pequeno, que parece simples, mas quando a gente coloca ele no topo da árvore, há 2 anos o nosso país se dividiu por colocar um cágado que virou uma cagada no país. Com perdão da palavra. Estamos há 2 anos numa cagada que foi colocar um determinado cágado no topo da árvore. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse movimento também do que a gente coloca no topo de nossas árvores. Não sei se isso também é uma leitura do provérbio, porque eu acho que o provérbio, dependendo do chão onde ele cai, a gente vai ter uma leitura de acordo com os nossos pés. Não, Chica, já agora, Chica, toma o gancho para dizer o seguinte, eu não queria desenvolver essa ideia, mas estamos em presença de uma ideia formulada que tem a ver com o debate sobre a legitimidade política. Isto Sim. É um provérbio para dar um seminário durante um semestre sobre legitimidade Sim. política. O que é a legitimidade política? Não precisamos de ler o Strauss, não precisamos. Vamos a este provérbio e ficamos um semestre. E olha só a riqueza, né? Como que, né? No livro do professor também, gente, ele tem um capítulo lá que ele vai falar do provérbio, assim, da importância, né? Do que tem por trás. E isso que eu falo com o senhor, por exemplo. Dependendo de onde esse provérbio cai, no ouvido de quem ele cai, né? A gente faz essas leituras. Então, é uma riqueza, é algo que posso dizer, ancestral, é da tradição, né? E que se tem atravessado gerações e gerações e gerações, não é algo pequeno, não é algo que uma língua possa olhar para outra e dizer isso é pequeno, isso é apenas uma brincadeira, né? E aí a gente cai nesse lugar da língua, né? A língua, essas línguas, né, que hoje os países africanos, além das línguas mães, né, a gente tem lá o inglês, o francês, o português, né, são línguas que durante muito tempo, né, e até hoje, de certa forma, elas são ferramentas de subalternização também, né. Eu fico imaginando, quando você perde uma língua, você deixa de falar a sua língua, porque para muitos a língua dos africanos ela é vista como um dialeto, né? E dialeto no sentido de também de subalternização, de dizer que aquilo não é língua, aquilo é um dialeto, né? E essa língua, e tem uma, em relação à língua, no livro que o senhor cita, deve-se tomar a iniciativa de investigar e estudar a filosofia tradicional vinculada na língua africana. E a abertura do senhor, ela vem numa língua africana, o primeiro texto do livro, né? E isso também tem a ver com esse lugar desse poder universal. Só é possível filosofar em alemão, só é possível filosofar em... Né? E quando os termos, né, de um alemão, ou de um inglês, ou de um francês, não tem tradução numa língua,
nativa, numa língua mãe africana, quer dizer que ela é menor? Não, mas o inverso também acontece, porque um termo, ele tem um significado para além de, e que muitas vezes, assim, quando eu estou lendo sobre algumas coisas, o Tinganasca Santana, né, ele tem um estudo, né, sobre os bacongos, e aí ele fala dos termos, aí você fala assim, gente, como é que você traduz um termo bacongo para cá, para o português, sem perder, sem... Se é rico essa língua dita, a língua da filosofia, é rica também essa língua da filosofia africana. Nem tudo a gente vai conseguir traduzir, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão de se filosofar na própria língua. Eu resumiria isto numa tese formulada pelo professor Kwasi Wiredu do Ghana, o grande filósofo ganense, o nosso mestre, um dos grandes mestres do continente, que, perante aquele debate a que eu me referi há instantes, em que pontificava, assim, se destacava o Paulão Tonji, Marciano Touade, que falou também o Marcos, e outros, o Labiaí, nosso amigo Labiaí, que faleceu em dezembro. O que veio dizer o Kwasi Wiredu é que temos que tomar consciência da importância que têm as nossas línguas. E ele recomendava que começássemos, há cerca de 30 anos, que começássemos a refletir nas nossas próprias línguas. E então, há uma corrente da filosofia analítica africana que toma um modelo da filosofia analítica britânica, mas com algumas singularidades, em que se destacam nomes, o próprio Kwasi Wiredu, o professor Kwame Gyekye, que faleceu também em 2019, em que se começa a dar importância à reflexão, apesar de escrita em língua inglesa, mas trabalhando com os conceitos das línguas do Ghana, por exemplo. Eles têm imensos trabalhos sobre a língua Akan, a língua do Ghana, da Costa do Marfim, e na África Ocidental. E, portanto, depois encontramos réplicas de outros filósofos. Encontramos na África Oriental o John Beatty, encontramos na África Austral também outros nomes, na África do Sul, o Mamoza Ragbone, que contribui para a difusão do pensamento Ubuntu, é um deles. E, portanto, e depois já também no Malawi, há no Congo, enfim, vai havendo cada vez mais um grande número de filósofos que, de facto, vêm introduzir essa ideia que assenta na necessidade de recorrermos às nossas línguas para, podendo traduzi-las para compreensão nas línguas ocidentais, línguas europeias, que são línguas oficiais em África, mas para fazer valer a ideia segundo a qual não podemos, de maneira nenhuma, fazer apologia da liquidação das línguas africanas, porque a sua perda traduz, evidentemente, um grande fosso naquilo que pode ser e deve ser o pensamento africano e o modo como se pode legitimar. E, para terminar, vou dar aqui um exemplo de uma obra fundamental que espero que tenhamos nos próximos tempos tradução em língua portuguesa, também não temos em português, não temos em Angola, e que é a obra do filósofo senegalês Mamoussé Diagne. Mamoussé Diagne escreveu um livro belíssimo, e ele depois dividiu o livro em duas partes, e o prefácio foi feito, o prefácio de uma das partes foi feito pelo professor Paulão Tonji, o tal que reconheceu o erro em que estava a lavrar, e o livro do professor, não sei se conseguem ver, o livro do professor Mamoussé Diagne é este aqui. De la philosophie et des philosophes en Afrique noire. Em que ele vem dizer que é importante pensarmos a filosofia, já agora, para que se veja melhor, é este livro, Mamoussé Diagne. Ele diz que para pensarmos o problema das línguas africanas no diálogo com as línguas europeias, é preciso que façamos o seguinte, eles chamam a isto a crítica da razão oral. Ter em conta os regimes da oralidade dominantes em África, porque
a oralidade que predomina em muitas comunidades africanas não é que se traduza numa vocação para o analfabetismo, diz o Mamoudou Diagne. Não. Há uma intencionalidade das comunidades preferirem a comunicação oral, auricular, e não dar primazia ao uso da escrita. Porque a escrita, como se sabe, não é usada apenas a partir do século XV ou a partir do contacto com o Islão. É anterior a isso. E, portanto, a tese do professor Wiredu, que recomenda aos filósofos africanos o uso das línguas africanas para podermos melhor pensar e tornar o pensamento dependente das línguas que falamos. Ele também admite a possibilidade de termos pensamento dependentes das línguas que se usam e pensamento independente das línguas que se usam. Ora, não existem pensamentos independentes das línguas que se usam. E por isso ele recomenda que façamos esse exercício. Portanto, é de facto um grande desafio que vem sendo encarado por muitos filósofos. Lamentavelmente, uma boa parte dessa produção é muito mal conhecida no Ocidente e há pouco a Denise falava acerca dos dispositivos que não temos para tornar acessível o conhecimento que se produz. Há dispositivos institucionais que o Ocidente detém, das academias, do Estado, que, lamentavelmente, tardam a ter o seu lugar ao nível institucional no nosso continente. Mas isso é um trabalho que deverá dar lugar à mudança, e essa mudança é obra de todos nós. E quando digo o que se passa no continente, já não estou preocupado em falar só do continente, estou a falar da África global. Quer dizer, o que se passar em África tem repercussões nas diásporas. O que se passar nas diásporas tem repercussões no continente. E, portanto, essa experiência secular da África, de seus filhos que saíram do continente, tem que se traduzir numa expressão de que, ao nível de pensamento, se nós não elaborarmos uma articulação sistemática que parta dessa experiência, que rentabilize essa experiência de resistência, há pouco a Chica falava disso mesmo, como é que é possível reconhecer que 4 séculos depois, se eu for a São Paulo, aquela comunidade perto em São Paulo, vou encontrar a comunidade em que se fala o Cupópia, que é uma língua que tem substrato banto, substrato como a língua de Angola. 4 séculos depois. Não é assim? Como é que, dizia a minha amiga a antropóloga americana, que me dizia assim, olha, você vai ao sul dos Estados Unidos, você vai encontrar comportamentos que traduzem uma linguagem corporal que ainda hoje se vê em África. E quando se pergunta de onde poderá ter saído aquele comportamento corporal das mulheres, dos homens, no sul dos Estados Unidos, 4, 5 séculos depois. Portanto, é esta experiência vital dos humanos, vistos na sua plenitude, nesse sentido do direito de exercitar o seu pensamento, a que se pode dar nome de filosofia, que temos, de facto, fazer apologia, tendo em atenção aquele pensamento que o professor Wiredu formulou. Ir às nossas línguas. E um exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo dos bissungos. Os bissungos no Brasil, que são canções que nos Estados Unidos têm o nome de blues e que sabemos que existem no Brasil. Há até antologias, há grupos em Minas Gerais, em outras regiões do Brasil. Portanto, 4, 5 séculos depois, ainda hoje, vemos os bissungos. Eu estive a ler e a ouvir uma antologia organizada pela minha amiga Sônia Queiroz, de Minas Gerais, os cantos da tradição banto em Minas Gerais. Eu, ouvindo as canções e ouvindo muitas letras em português, eu sentia que estavam ali expressões, canções
que ainda hoje são cantadas em Angola, mas que no Brasil acabaram por ter tradução para a língua portuguesa, mas do ponto de vista musical trazem essas marcas do secular. Lá está, isto não pode ser casual. Isto não pode ser casual. É isto que precisamos fazer. O senhor falando essa questão da língua, né? Esse saber que ele não precisa estar escrito, né? Né? Será que todo saber ele tem que estar no papel? E isso me faz muito onde que a gente se conecta, né? Dentro dessas nossas raízes, né? Dentro de um terreiro, o nosso aprendizado, o aprendizado dos saberes, ele é longo, ninguém nunca está pronto. E tudo que a gente aprende, professor, não tem uma aula de reza, não tem uma aula de toque, não tem uma aula da dança e não tem uma aula dos segredos. É tudo pela fala. Não tem um momento para agora você vai aprender. Não existe isso. Durante o tempo que você está no terreiro, todos os aprendizados eles são pela oralidade e esse aprendizado ele se dá onde você menos espera. Às vezes é quando você vai picar um quiabo. Senta uma mãe do seu lado e começa a conversar. Às vezes é quando você vai varrer o chão do terreiro, que chega uma mãe e vai te explicar qual o sentido de varrer o chão e por que desse sentido. Né? Às vezes é quando você vai passar uma roupa para o dia. Né? Então, assim, é uma outra forma de trabalhar os saberes, né? E são saberes resistentes, né? Quando a gente pensa nas religiões de matriz africana, é o campo de resistência, de existência, né? De reconhecimento de luta, assim como os quilombos, os viçungos, os reinados aqui em Minas Gerais, né? Os caboclinhos, e todos os saberes dessas tradições, eles são passados pela palavra, sempre foi assim. Né? Então, assim, se a gente pensa nesse saber dessa filosofia, ela está introjetada nessas peles, nesses corpos, né? E ela vem sendo passada há anos. Denise quer falar aqui, mas eu queria ver só umas questões, Denise, que tem uns recadinhos aqui. Parabéns pelo lançamento, pelo debate, Washington Nascimento. Carlos Liberato está desejando uma boa tarde para a gente. Madu Costa, muita gratidão por essa aula magna. Maria Fé da Silva, gratidão, Denise, por ter me oferecer essa maravilhosa live que vem aprimorar o meu conhecimento. Marcelo Sebastião, doutor Candimbo. Nossa, gente, eu sou daquelas, né? Tem que usar óculos e tá lendo a microletra do celular sem óculos. Agora sim. Dr. Candimbo tem trazido ideias suscetíveis de debate que não encontra a velocidade da dinâmica no seio dos intelectuais e acadêmicos. Parabéns pelo livro e pelo debate. E aí eu quero lembrar para as pessoas que o livro do professor Candimbo está sendo vendido na Ancestre no formato e-book. Aí, ó, a Mariana até colocou aqui para a gente, esse é o link aqui para vocês adquirirem. E quando vocês entram na Ancestre e vocês se cadastram, vocês vão ganhar inteiramente grátis o e-book da professora Mariana, que é um caderno pedagógico sobre a Rainha Ginga, e é um caderno pedagógico para as escolas. Denise, agora é com você, mulher. Ai, ai, maravilha, maravilha. Ai, eu tô aqui contemplada, muito contemplada mesmo. Obrigada aos dois professores aqui, obrigada a você também, Chica. Saberes, eles vêm, eles brotam. Você falou do papel, quando não tínhamos papel? Como se transmitir os saberes? Então, tudo colabora aí para essa obra do professor Luiz Candimbo. Então, se a oralidade ela é tão importante, a oralidade, o movimento do corpo, né, a dança, todas as formas de se comunicar, eu vejo que tem uma importância muito, muito forte mesmo. Às vezes é só uma mãe sentada trançando o cabelo da filha.
eu vou fazer aqui um momento de voz de nossas. Denise, você está travando, Amora. Dê uma pausa aí, gente. Vamos ver aqui, se a Denise não voltar. Alô, Denise? Denise? Travou para vocês dois também ou travou só para mim? Travou para todo mundo. Ah, então tá. Bom, enquanto a Denise tá tentando voltar, eu queria comentar uma coisa com o professor Marcos Carvalho, né? Gente, já gastei minha cota de tiete com o professor, Denise já me entregou, mas é porque ele tem um podcast que é o Filosofia Pop, e no Filosofia Pop, assim, foi onde também conheci, antes de conhecer aqui, no livro, na Ancestre, foi onde eu ouvi falar, onde eu escutei a fala do professor Luiz Candimbo. E aí, no Filosofia Pop, tem essa série, não sei se é isso, professor, depois você explica direitinho como é que funciona, que é só sobre os países de língua portuguesa, os países oficiais de língua portuguesa, PALOP, e ele traz essa série de filósofos desses países e até ele coloca essa questão, né, dessa barreira da língua, né, por incrível que pareça, os países de língua portuguesa, eles não estão um do lado do outro, eles estão ilhados entre outros países. E aí, professor Marcos Carvalho, que eu acho que tem a ver com essa conversa aqui hoje com o professor Luiz Candimbo, por que trazer esses países, por que pensar, né, nesses países, trazer esses filósofos dentro do podcast? Eu sei também que tem, né, o site onde o senhor também traduz os textos, tem os textos. E como é que é isso? Por que disso? Por que essa ideia? Chica, eu vou agradecer a pergunta. Eu acho que permite articular um monte de coisas. Acho que a primeira delas é o fato de eu dar aula de filosofia africana na Unilab. Na Unilab eu tenho alunos africanos, né? Então eu tenho muitos alunos de Angola, de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, tem que falar São Tomé e Príncipe, senão o pessoal de Príncipe não gosta. Então, o que isso traz de diferente? É que quando a gente vai pensar a filosofia africana, nesse lugar de encontro que é a Unilab, a gente tem a possibilidade de ter uma forma mais complexa de lidar com a filosofia africana, né? Então, dentro do contexto da Unilab, foi preciso fazer recortes, separar a filosofia afro-brasileira da filosofia africana dentro de uma perspectiva de contar uma narrativa, né? Por que isso? Porque, geralmente, regra geral, o brasileiro que está incluído dentro da cultura afro-brasileira, por exemplo, do candomblé ou da capoeira, já tende a resumir a filosofia africana àquela prática, né? Então é como se não tivesse nada para aprender com os africanos do continente. Isso é um grande problema, né? Porque, de regra geral, quando a gente fala de estudos africanos e afro-brasileiros, os estudos afro-brasileiros passam por cima dos estudos africanos e a gente acaba não estudando diretamente o continente africano, né? Quando a gente pensa na filosofia, não tem muita diferença em relação a isso. Então a gente corre o risco sério de fazer uma filosofia africana no Brasil que não dialoga com um continente e que se basta para si mesma, né? Então eu acho que isso não é o mais interessante. Quando a gente começou a fazer essa série de entrevistas, eu dividi ela em dois movimentos. Você tem, de um lado, um movimento de entrevistar os autores, os filósofos dos PALOP, né? Em português, dentro do podcast, e uma série de entrevistas que eu fiz por escrito com pessoas que desenvolvem filosofia africana fora dos PALOP. Esses dois movimentos são complementares, né? A minha ideia é fornecer diversas imagens e diversos discursos, modos de como a filosofia africana está sendo desenvolvida, para a gente conseguir ampliar o reconhecimento e o espaço acadêmico da filosofia, né?
porque a gente tem um problema sério de língua que o professor Cadimbo passou por cima desse problema aprendendo línguas e traduzindo, indo atrás de textos, né? Mas, regra geral, quem é da filosofia anglófona, quem fala línguas inglesas, geralmente não conhece autores da língua francesa, e vice-versa. Eu estou falando aqui de modo geral. Na filosofia africana acontece a mesma coisa. As possibilidades de diálogo acabam sendo muito limitadas por questões linguísticas. E poucos autores fazem a transição entre diversos esses idiomas, né? E o português fica lá atrás da fila, né? Nessa busca de diálogo, acontece muitas vezes de você ter discursos que falam da necessidade de reconhecer línguas dos países, né? As línguas com muitas aspas tradicionais, a gente pode colocar originais, né? Mas os mesmos autores que fazem esse discurso não têm o cuidado de aprender português para dialogar com as pessoas que estão no Moçambique, que estão em Angola ou que estão em Guiné-Bissau, né? Então, a gente precisa criar pontes e criar possibilidades de diálogo. Então, por isso que a gente fez está fazendo essa série no podcast de diálogo com os Palopes e está tentando fazer essas entrevistas também. A ideia é que depois dessas entrevistas, as coisas ficam mais complicadas para falar de filosofia africana. A gente só quer complicar as coisas. O objetivo geral é esse, complicar as coisas. Se a gente pode complicar, por que a gente vai simplificar? Não, nesse caso aí, assim, simplificar é o que as pessoas já fazem, né? Então, acho que os discursos complicados significa que tem mais vozes participando do diálogo e você não pode reduzir todas as vozes a uma só. É aquilo que a gente estava falando no início, né? Porque acontece muitas vezes de que alguém se aproprie de um autor africano e fale que a filosofia africana corresponde àquele autor, né? E não dialoga, não cria um diálogo, não cria o espaço de divergência, e aí não segue nenhuma lição do que seria o do conhecimento africano. O conhecimento africano é construído no diálogo. Então eu quero que a filosofia africana no Brasil seja parte de um diálogo mais amplo. E a gente está forçando, inclusive, os autores de filosofia africana anglófonos e francófonos a conversar com nós que falamos da lusofonia, né? Isso não acontece sem você forçar a barra, não. Você tem que falar, olha, por que vocês não levam em conta o Brasil, que tem a população negra em maior quantidade fora da África? Por que quando falo de filosofia africana, de Atlântico Negro, o Paul Gilroy fala de Atlântico Negro, mas o Atlântico Negro não chega na Bahia. Isso é uma coisa, né? O universal, ele não vê as diferenças, né? Denise tinha caído aquela hora, a Madu Costa colocou que complicar seria filosofar, ir fundo, dialogar. Isso aí, dona Madu Costa. Madu Costa é uma escritora aqui de Belo Horizonte. Ela escreve literatura infantil, poesias e cordel. É uma mulher que eu estou querendo trazer para a Ancestre para publicar o livro dela aqui na Ancestre. Não falei com as meninas do coletivo, não. Estou jogando agora isso aqui. Denise, aquela hora você caiu, você tinha um recado para dar, você tinha uma fala. Vai lá, mulher. Acho que agora dá, hein? Se cair de novo, seguimos. Gente, eu nunca caí tanto assim na minha vida. Então, eu ia falar das nossas companheiras, né, nossas queridas amigas. Então, vamos lá. A gente tem nós aqui, que agora vocês já nos conhecem, eu e Chica Reis. A nossa bio está no material, né, Chica? E a Mariana Brax, né? Como eu falei, que foi a fundadora aí da Ancestre. A Mariana Brax, que ela é doutora em História, né? Professora de História da África, na Universidade Federal de Sergipe. Também é escritora, uma excelente escritora. Daniele Caetano está mestrando na
Universidade Federal de Minas Gerais, formada em Pedagogia e em Gestão de Negócios também, pela IBMEC, professora de Educação Básica, e trabalha na perspectiva da nossa Lei 10.639. Temos também a nossa querida Mônica Costa, ela é coach, terapeuta e educadora financeira, tá? Ela tem o próprio negócio, né? O negócio dela. Ela criou Grana Preta, né? Finanças, que leva a educação financeira para mulheres negras. Ok? Então, esse era o meu recadinho. Segue aí, querida. Obrigada, Denise. Então, gente, o professor Luiz Candimbo está lançando o livro dele. E aí a Mariana vai colocar para a gente aqui o link onde vocês podem adquirir o livro. E outra coisa, a gente está com uma promoção no nosso Instagram, que é o sorteio de um e-book do professor. E aí lá tem as regrinhas para vocês seguirem, para vocês serem sorteados com o e-book dele, tá bom? Amanhã, vocês têm até amanhã às 11 horas para deixarem os nomes lá para o sorteio, porque o sorteio será amanhã às 12 horas numa live relâmpago que a gente vai fazer com sorteio ao vivo, tá bom? Bom, estamos chegando ao final e eu queria deixar a palavra livre para esses dois maravilhosos aqui que eu estou conhecendo, agora conhecendo as vozes, conheci as vozes, agora conheço os rostos, isso é bom. Parece bobagem falar conhecer os rostos, né? Por que eu brinco com isso? Mas não é bobagem, não. É porque nessa questão do universal, da cultura universal, a gente teve um apagamento de vários rostos importantes para a gente, de várias referências físicas corporais. E eu digo isso porque eu venho do teatro da contação de histórias. Uma vez eu fui dar uma aula que se chama... eu ia falar Histórias Pretas do Teatro, e uma das coisas mais difíceis foram os registros, né, imagéticos, pinturas, fotografias, filmes das pessoas que construíram uma dramaturgia negra nesse país. A gente é apagado de todas as formas. Eu acho que, como o professor diz, né, efeito borboleta, o que acontece lá, acontece aqui, o que acontece aqui, né, depois do oceano acontece lá também. Então, é um apagamento dos nossos pensares, é um apagamento de nossas formas políticas, porque não existe só uma forma política, né? Essa ideia de Estado, metrópole, democracia, isso vem de um lugar, né? E todos nós somos colocados dentro desse grande saco da história, misturados e jogados na terra, confusos. E aí, eu penso, eu brinco, né? Parece uma bobagem, nossa, tietinha lá, mas é isso. É bom conhecer, é bom ver com quem eu falo, é bom olhar no olho. Porque eu não achei muitas referências. Eu não sei como que são caras e rostos, né? Hoje a gente tem uma reconstrução de certos rostos, né? Quem é a cara de Zumbi de Palmares? Quem é a cara de Luísa Marim, né? Quem é a cara de várias mulheres que foram apagadas nas lutas quilombolas, né? Então, assim, é importante vê-los aqui, é importante, que bom que a gente pode registrar esse momento. Então, eu vou deixar essa palavra final para vocês dois, fiquem à vontade, né, para dizerem, fecharem com as suas reflexões, as suas provocações, da forma que quiserem, e depois eu e a Denise a gente retoma. A palavra é de vocês, meus queridos. Marco, tem a palavra. Eu só vou falar para você fechar por... Professor, eu acho que fechar não é a palavra mais correta, porque desde que a gente começou a conversar aqui, eu fiquei pensando, olha só, elas perderam a oportunidade de pedir para o professor pegar o violão dele, cantar. O violão do professor Candimbo é uma coisa também que vocês perderam a chance de armar essa arapuca para ele. Porque deviam ter avisado. O Marcos já armou, Marcos! Já armou a arapuca, professor. Pois é.
Pois é, mas da próxima vez que tiver uma outra live, que deve ter mais lives, eu não percam essa oportunidade, porque a gente está falando de canção e está falando desse diálogo que acontece na canção também. E quando você Exatamente. ouve o violão do professor Candimbo, você vai ver ele chegando lá em Cabo Verde, dialogando com as ilhas, dialogando com quanta história que um toque de violão traz, né? E eu acho que é isso que a gente tem que procurar reconhecer essas múltiplas narrativas e essa riqueza que a gente tem. Eu não vou. Nosso diálogo não se fecha. Eu estou acompanhando o trabalho É do professor verdade. Candimbo. Todo final de semana ele lança É um verdade. texto no Jornal de É. Angola e eu tento ler e divulgar, mas eu acho que o diálogo está sempre começando, porque quando a gente olha para a trajetória, a filosofia africana no Brasil teve um impulso muito grande com a lei que completou 18 anos, que pede o ensino de cultura e filosofia africana, de cultura e história africana nas escolas, que significaria que a filosofia devia se modificar para trabalhar com conteúdos de África. A filosofia não se modificou ainda. A filosofia precisa fazer essa modificação. Talvez a gente tenha perdido um pouco do tempo para desenvolver esse diálogo, né? Eu falo assim, essa mudança de currículo que precisava acontecer deveria ter tido um investimento maior dos governos que estavam no poder de esquerda, uma atenção maior para efetivar esses diálogos. Mas a gente tem espaços institucionais como a Unilab, a gente tem as cotas raciais, a gente tem as pessoas negras interessadas, as pessoas negras que vão construir esse caminho. Né? Não importa o que a gente perdeu, a gente pode reconstruir e retomar e fazer a coisa acontecer. E quando a gente olha para essa construção necessária, a gente vê lá que na década de 80 o professor Candingo estava indo fazer para seminários trazendo conceitos como a descalibanização, né? E trabalhando, fazendo filosofia da literatura, fazendo a filosofia que está presente na escrita, e a gente precisa talvez trazer mais textos desse autor para a gente aprender mais. A gente tem que aprender uma trajetória também. Esse livro aqui faz parte de uma trajetória de alguém que foi marcado pela filosofia desde o início, mas como a gente não tem um espaço institucional para desenvolvimento da filosofia com esse nome, a gente precisa ir para outros caminhos, né? Precisa construir caminhos também. Né? Então, quando eu penso no trabalho filosófico do professor Candimbo, eu não acho que seja esse livro ou livro de ensaio somente. Eu acho que tem um monte de coisa, e eu falei do violão por causa disso. Né? Eu falei do violão por causa disso. A gente tem que aprender aos filosofares também, aos filosofemas e aos filosofares. Então é isso, professor. Parabéns Ah, pelo livro. muito obrigado, muito obrigado. É muito interessante que o Marcos tivesse introduzido aqui, digamos, aquilo que eu poderia chamar como a expressão que subjaz à teoria da harmonia. A música é uma belíssima forma de compreender essa teoria da harmonia, em que você tem o ritmo, tem a melodia e depois tem a harmonia como tal, quer dizer. E de facto, a prática filosófica africana, quando se olha para todos aqueles aspectos que nos referimos em instantes, procura exatamente fazer essa articulação e que, no contexto institucional académico ocidental, isto que tem a ver com a dimensão musical da existência dos humanos e outras coisas que caem no âmbito do irracional, é completamente digno de desprezo. E, portanto, essa também é uma forma de dizer que se recuperarmos o pensamento que é intrinsecamente humano e africano, na sua singularidade, que tem a ver com o pensar oral sobre a nossa existência, sem prejuízo da dimensão escrita, havemos de verificar que a música é, de facto, um elemento importantíssimo. E há instantes eu estava aqui a trabalhar numa coisa que eu tenho que enviar aí a alguns amigos, e estava exatamente a pensar num debate que está ainda por tomar forma e que tem a ver com a reflexão acerca de um género que com este livro eu procurei mais uma vez provar que ele existe em África,
muito antes de ter o nome que tem. Estou a falar do ensaio. Então, o ensaio, enquanto género argumentativo, quando dele se fala, fica-se com a impressão, voltamos à questão do direito à filosofia, fica-se com a impressão que em África não há géneros argumentativos. Ora, quando vamos ver o elenco dos textos que entram no modelo superestrutural do género argumentativo, vemos um universo de textos em que vamos encontrar textos orais da chamada literatura paremiológica, em que encontramos provérbios, aforismos, máximas, refrões. E quando vamos ouvir as músicas, muita música em África, que suporta, aliás, essa prática institucional do diálogo argumentativo e da reflexão e da prática legitimadora nos espaços institucionais que existem, como, por exemplo, em Angola fala-se do Ondjango, a Chota, que também são instituições que foram levadas para o outro lado do Atlântico. Quando fala dos quilombos, dos quilombolas, vamos um dia falar disso, vamos encontrar o espaço do Ondjango, da Ochota, que existe. E, portanto, vemos a música a ser um elemento fundamental na prática institucional da argumentação. É fundamental. E eu poderia fazer esse exercício cantando um tisungo na língua umbundo, que está no livro de um sacerdote, de um padre, e que eu apresentei o livro, há uns anos apresentei o livro, e quando eu apresentei o livro, vi-me motivado a cantar a canção que eu ouvi quando era garoto. Tinha 5, 6 anos de idade. E eu via onde? Eu via nos terreiros, para tomar uma palavra que vem do Brasil, nos terreiros em que se praticava, e se praticam ainda, agora com menos visibilidade, os festivais de Xingange. Os Xingange são os mascarados que se apresentam em momentos apropriados, no âmbito dos rituais da circuncisão, em que se destaca a figura do Chilombola. O Chilombola é o líder das comunidades de jovens que vão para a circuncisão e que, findo o período da aprendizagem, que leva meses, longe das cidades, no mundo rural era longe das aldeias, há dias apropriados para realizar o festival em que o Chilombola leva os seus rapazes, que terminam o ciclo da formação, do ritual de passagem, e há um festival de música, que começa de manhã e termina à madrugada. E uma das canções que este padre coligiu no seu livro assenta, digamos, em 2 versos e refrões que reproduzem os 2 versos. Mas esses 2 versos, postos aqui neste livro e lidos porque estão escritos, empobrecem a canção porque falta a dimensão musical. Então eu pus-me a cantar aquilo. A cerimónia correu num banco aqui de Luanda. Kawengowe do Xolila, Kawengowe, Kawengo do Xolila, Kawengowe do Xolila, Kawengowe. A canção está aqui numa versão escrita, mas falta a dimensão musical, a dimensão cinésica, a dança, a expressão gestual. Portanto, isto é para dizer exatamente que, quando falamos do recurso às línguas, é para dizer que o desafio é para fazer uma abordagem total do saber, que não pode ser empobrecido com tentações redutoras e que traduzem, no fundo, a redução da condição humana
há uma dimensão em que se analisa a nossa existência. Quer dizer, olhar para o homem, porque usa a escrita, perdendo de vista que há um conjunto de dispositivos verbais, não verbais, que completam a pessoa humana e que, existindo, nós não valorizamos em nome da lógica universalizante de que o saber que vale é o saber institucional e académico, que consiste no texto escrito. Quer dizer, a chamada escritofilia, digamos assim, o mito da escritofilia, e que empobrece grandemente. E, portanto, precisamos, de facto, de voltar àquela conversa que eu dizia em instantes, dos regimes da oralidade dominantes hoje no continente e ainda hoje nas diásporas do continente. E uma boa parte da experiência dos africanos, da experiência da África, das diásporas, há de estar, certamente, nesta experiência decantada nas práticas orais que ainda hoje têm vitalidade lá onde os africanos se encontram. Na Europa, nas Américas, no Oriente, na Ásia e no próprio continente. Então é um desafio para a Ancestre, para o qual podem contar connosco sempre que se revelar necessário. Ô, professor, eu achei que o senhor ia fazer uma hora de canção, que ia pegar o violão. Isto é para dizer como o Marcos dizia, temos que ter uma outra live. O Marcos Carvalho ficou cutucando, jogou o senhor na fogueira, falou do violão. A hora que o senhor olhou para o lado assim, eu pensei assim, quer ver que ele vai vir comigo? Uma outra live, vamos fazer aqui uma... Eu já ia pegar aqui, ó, para acompanhar. Que maravilha! Ô, gente, só uma questão. A diferença de fuso horário entre Brasil e Angola é de 4 horas. Por mim, a gente enveredava à noite, mas a gente sabe... Professor, quantas horas são aí em Angola? 19h27, 7h27 da noite. Dá pra gente ir até meia-noite nessa prosa boa? Claro que dá. Mas a gente, é muito bom conversar com o senhor, é muito bom lhe conhecer, muito bom ler os seus textos, é muito bom conhecer o Marcos, professor Marcos Carvalho, muito bom, assim, obrigada, Marcos Carvalho, pela companhia na pandemia, né, pelo podcast, isso foi importante, isso é importante, e é isso que o professor falou, é a gente das nossas ações cotidianas e diárias, por mais simples e chulas que pareçam, por mais chula não, porque chula, para mim, quando eu falo chula, vem de um outro registro. Por mais simples que pareçam, né, às vezes é isso, é lançar um e-book na raça numa editora independente, isso já é uma quebra, que é inclusive um debate que a gente vai trazer aqui com a Ancestre, né, essa questão das editoras independentes de lançarem os livros, de terem esse diálogo com os autores, né, de terem esse campo para dialogar com os autores, e a gente sabe com quais tubarões a gente está concorrendo nesse mundo, né, com quais plataformas e sites de venda poderosíssimos aí que nos engolem, que escolhem quem vai, né, que cobram valores muito caros para a gente colocar os livros lá, né, que tem a ver também com essa questão dos livros que são baixados indiscriminadamente, né, na internet. Tem livros que a gente realmente não encontra e quando a gente acha, a gente baixa o PDF. Quem nunca? Mas, às vezes, gente, um livro que você baixa, você acha que você está valorizando, você está desvalorizando um saber, um conhecimento, uma pesquisa, né? Então, a gente tem que ser muito criterioso com as nossas buscas na internet, né? E aí, isso é um debate que a Ancestre vai puxar, né? Que forma que nós, editoras independentes, né, buscando quebrar, né, sair dessa bolha desse mercado editorial que é cruel, como que a gente faz para sobreviver? E eu queria ler entraram aqui nessa live, engraçado, ninguém fez pergunta não, gente, vocês estão com vergonha? Pode perguntar ao professor, e os professores aqui são super acessíveis, ninguém fez uma pergunta. Acho que vocês falaram tão bem que o povo está extasiado ali do outro lado. Mas Ribeiro, eu quero ler... A Fábia não tem pergunta? A Fábia Ribeiro. Ela está agradecendo. Obrigada, professor Candinho. Eu vou ler aqui algumas questões que chegaram
Parabéns, professor, parabéns ao Marcos Carvalho Lopes pelo Filosofia Pop. A Osga Criativa colocou capa e diagramação do e-book Filosofemas Africanos, de Luiz Candimbo. Osga Criativa é uma moça maravilhosa que chama Sâmia, que é do coletivo Ancestre. A gente só anda com os bons, dá licença, aliás, com as boas. E o professor, olha que bonito, professor Baslele Malomalo, que também já teve no Filosofia Pop, ele está colocando maravilha, Mesa Potente, também o programa dele, nossa, eu gosto muito das escritas dele. Maria da Fé Silva Viana, parabéns aos participantes, com a minha gratidão e certeza de que a falta de diálogos dessa natureza dificultam nossas campanhas de combate ao racismo em todas as áreas educacionais e religiosas, e de todas as matrizes ou segmentos. Vamos prosseguir para que alcancemos um grande público entre os nossos. Com certeza. Bom, é isso. Então, a gente está chegando ao final. Lembrando, Mariana, coloca para nós aqui onde que o livro vai estar disponível, que é na editora Ancestre. Se você quiser ganhar um e-book, nós vamos sorteá-lo, e acho que o Marcos Carvalho quer dizer algo. Não, eu queria só agradecer a Mariana, porque ela que fez a alquimia aqui do jogo, né? Eu acho que eu tinha postado um texto do professor Candimbo e falei, a gente tem que trazer isso para o Brasil. Eu comentei assim, ela logo respondeu, vamos trazer. No caminho eu vou ajudar, a gente vai trazer. Então a Mariana, ela tem que ser lembrada que a gente tem que, sem essas atitudes simples também, que se tornam efetivas, né? Então a efetividade da atitude está se transformando aqui no livro da efetividade do direito à filosofia. E agora também queria tomar aí o gancho do Marcos para dizer que 3 palavras em Ubuntu para agradecer, como tenho feito na comunicação direta que faço com a Mariana, Mbwale Mariana da Pandula, estou a agradecer, muito obrigado. Esta palavra resume tudo, todo o papel, tal como dizia o Marcos, que a Mariana, a nossa amiga Mariana, a nossa líder Mariana imprimiu neste processo. Em tempo recorde, temos o livro disponível para praticarmos esse diálogo de que fazemos a apologia. Muito obrigado. Denise. A senhora está aí, Denise? Obrigada. Quero agradecer, perdão, ao professor Luiz Candimbo, ao professor Marcos, a presença aqui, a colaboração, o afago, porque isso foi um afago muito bom. E dizer também que nós somos também muito gratas a Mariana Brax. A Mariana, ela de verdade é uma pessoa de uma generosidade ímpar, né? E foi ela está nos proporcionando, a mim, pelo menos, me proporcionando viver uma coisa muito deliciosa, muito gratificante, né? Então, todas nós somos gratas a ela, né, Chica? E quero também dizer que já foi lido aí pela nossa querida Chica, né? Que eu, na hora de falar sobre a composição do grupo da Ancestre, infelizmente eu esqueci de falar da nossa querida Sâmia, mas ela está em tantos lugares, ela está tão sempre presente, né, que a gente acha até que já falou. A Sâmia, como já foi dita aí, ela também fez pela Osga Criativa, fez a capa e a diagramação do e-book do professor. Uma excelente artista, muito boa mesmo. Obrigada mais uma vez e sigamos. Bom, a música que eu cantei na entrada, ela é um samba de roda. O samba de roda,
Ele é praticado em roda. E no samba de roda, você vai ter o atabaque e o pandeiro. As mulheres tocam as tabuinhas, né? Eu esqueci de colocar minhas tabuinhas aqui. A gente toca a tabuinha e a gente toca o prato. Eu tinha pensado em trazer o prato para tocar, mas o prato, ele berra muito. Ele grita muito, né? Então ia ser... E aí, nesse lugar, o samba de roda ele é um samba de mulher. Sem mulher não há samba. E quem diz que sem mulher não há samba não sou eu. São as minhas mestras que estão beirando de 90 a 100 anos, que estão vivas. Né? Então, assim, é um saber do corpo. E essa primeira música que eu cantei, caminhei 60 léguas para chegar até aqui. Isso é a abertura de uma roda. Existem cânticos de abertura. Né? E a gente vai para o corrido e as mulheres cantam e dançam. E os homens participam da roda, porque a gente entende no samba de roda que o samba é de mulher, e esse samba pertence a uma deusa, mas sem mulher não há samba, mas também sem o homem a gente não faz samba. Então a gente entende que é preciso esses dois lugares para que esse samba aconteça. E eu, como sambadeira, a gente canta para entrar, e como em muita tradição, a gente canta para sair. Aí eu vou trazer 2 pequenos sambas. Não é, né, professor? Não tem um acompanhamento de violão, mas tudo bem, fica para a próxima live show. Porque é na voz mesmo, né? E é só para a gente se despedir com essa energia dessa roda, que a gente usa muito esse termo aqui no Brasil, a roda ancestral, né? Toda vez que a gente vai falar de nossas raízes, seja onde a gente estiver, né? E mesmo que seja online, cada um da sua casa, né? Cada um na sua tela, a gente está em roda. Durante essa 1h e 30 e tantos minutos, nós estamos em roda fazendo a energia girar. E a gira está girando entre nós, né? E isso nos fortalece. Eu acho que a gente entra para uma live de um jeito e faz de outro. Eu agradeço a todo mundo que ficou até agora com a gente. Eu agradeço a Mariana, eu agradeço a Mônica, a Denise, a Sâmia, a Daniela, as minhas companheiras, né? A Mariana, pela cara de pau de chamar a gente e acreditar na gente, que é muita cara de pau dessa mulher. Mas, assim, adeus, adeus, eu já vou me embora. Eu vou com Deus e Nossa Senhora. Adeus, adeus, eu já vou me embora. Adeus, eu vou com Deus e Nossa Senhora. Eu vou nas asas de um passarinho procurando o ninho. Adeus, adeus. Eu vou nas asas de um passarinho procurando o ninho. Adeus, adeus. Eu já vou me embora. Eu vou com Deus e Nossa Senhora. Muito obrigada a todos e a todas. Sigamos e que, como diz o professor, essa conversa não para aqui, né, não, minha gente? Muito obrigada a todos. Beijos. Até a próxima live.